aí, internet? Hoje foi um dia estranho. Começou com o fato de que eu consegui chegar da minha casa no estúdio pra gravar uma música em 10 minutos. E depois do estúdio pra chegar no teatro em mais 10 minutos. A cidade toda muito vazia, muito vazia. Parecia que era feriado, assim. Só que não é feriado. Quando é feriado, você sabe que aquilo vai acabar. E ela vai voltar a ficar cheia depois. Quando não é feriado, é estranho. Parece só que, sei lá, que deu alguma coisa errada. Aquilo já foi me dando um nó no estômago, assim, já foi me dando uma sensação esquisita. E aí, quando eu cheguei no meu trabalho, eu já sabia que eu tava indo pra um trabalho que ia acabar. Porque eu trabalho com cultura. A gente tava ensaiando uma peça que ia estrear dia 4 de abril num teatro que tá sendo fechado. Eu já sabia que eu tava indo pra um lugar que eu não ia mais voltar, mas que devia continuar ainda por muito tempo. E essa é uma sensação muito esquisita. Todo fim de processo, eu sempre acho que dá um vaziozinho, assim, dá uma melancoliazinha, né? Porque é uma coisa muito intensa que acontece ali, em que as pessoas ficam muito juntas durante muito tempo, muito intenso, né? Os ensaios normalmente, sei lá, duram 10, 12 horas, durante 2 meses, e que você tem um dia de folga só. Aquelas pessoas viram sua família, é sempre muito assim. Então isso sempre acontece no final de um processo, mas você entende que é um final de um processo e que tem outra coisa indo pro palco, e com aquilo ele vai ser uma temporada, e depois vai vir outra coisa, uma coisa interrompida assim no meio, e que aquilo não vai pra nenhum lugar, simplesmente tá se rompendo no meio, é muito esquisito. Quando eu cheguei lá, todo mundo, eu acho que mais ou menos o mesmo sentimento de tentar entender, não conseguir entender, querer resposta e saber que as pessoas também não têm resposta. As caras das pessoas, porque ao mesmo tempo que a gente entende que é um bem maior, que é uma coisa que a gente precisa fazer e que tá certo, a gente tem que ter esse cuidado, ao mesmo tempo é tipo, caramba, como é que eu vou pagar minhas contas, né? Qual é o meu propósito? O que eu vou fazer? Porque eu não posso vir trabalhar, eu não tenho mais trabalho, eu não tenho mais ofício, eu não tenho mais uma função, né, no meu dia a dia. O que eu vou fazer amanhã? Esse horário que era pra eu estar aqui. O que eu vou fazer agora quando eu vou pra casa que era pra eu estar aqui? Como é que eu vou sobreviver? Porque, tipo, eu tô saindo de um trabalho e eu não tenho nem como recorrer a outro, porque tá tudo sendo cancelado, tá tudo sendo suspenso, tá tudo sendo... Enfim, me deu mais nó no estômago. Eu fui tirar todas as coisas do camarim do teatro onde a gente tava, levar pra produtora e conversar com as pessoas e dar tchau pras pessoas. E ai, foi difícil. Chegando em casa, isso era, sei lá, tava de dia ainda, não eram nem 6 horas da tarde. E tudo tava fechado e não tinha quase ninguém na rua. A minha casa fica vizinha a uma livraria. Quando eu olhei pra livraria, eu tive uma vontade de entrar. Não é uma vontade, eu tive um ímpeto de falar, cara, eu preciso entrar e comprar vários livros. Eu preciso entrar e comprar todos os livros que eu puder. Eu juro por Deus que eu senti isso. Na mesma hora eu pensei, nossa, não, eu tenho um monte de livro em casa ainda pra ler. De onde veio essa coisa de, caraca, eu tenho que me resguardar pro resto da vida, né? E aí eu entendi uma coisa que eu tava criticando nas pessoas, que era de ir pro mercado e querer comprar tudo e querer estocar tudo e querer estocar todas as comidas, todos os papéis higiênicos e tudo e blá. E eu entendi nessa hora, porque eu senti isso. Assim, com o livro eu sei, gente, que é supérfluo, é, né? Outra coisa, mas eu senti isso. Eu reconheci esse sentimento. Eu falei, E eu tava até agora, tipo, nossa, as pessoas não são civilizadas, elas vão lá e elas querem acabar com tudo e elas não pensam nas outras. Eu fui ao mercado fazer aquilo que eu tava julgando, que é estocar coisas. O mercado cheio não, mas com bastante gente, um pouco desesperada, querendo entrar nas baias antes de você. Já não tinha álcool, já não tinha lisoforme. Eu acho que essas coisas vão ser repostas, tá, gente? Mas ver essa cena me deu de novo aquele embrulho, assim, me deu aquela sensação de caralho, tem uma coisa muito errada acontecendo, sacou? Peguei as coisas que eu precisava, voltei pra casa e a rua já meio escura, porque as coisas não estão abertas e não tem ninguém na rua. E são 7h40 da noite. Eu acho que eu nunca vi aqui perto da minha casa esse horário assim. Caraca, que sensação ruim. Meu Deus, que sensação ruim. Às 8h30 da noite, eu já tava de pijama. Porque eu cheguei e eu fui tomar um belo de um banho, botar todas as minhas roupas pra lavar, limpar as minhas coisas que eu usei na rua. E eu pensei, meu Deus, era pra eu estar trabalhando até as 10 no mínimo. Eu tô de pijama. Que dia estranho. Por que eu tô falando isso? Porque hoje eu paniquei. Eu vi tudo que tava acontecendo de uma maneira que eu não tinha visto antes.
E eu paniquei, me deu um ataque de ansiedade. Eu acho natural isso acontecer, pelo menos pra mim. A minha liberdade é o meu bem mais precioso, assim. Então, essa história de cercear a sua liberdade em vários sentidos, né? A sua liberdade financeira, a sua liberdade de ir e vir. Hoje eu quero na casa da minha amiga, amanhã eu quero encontrar o crush, eu quero ver uma peça, eu quero ir ao concerto, agora eu quero ir ao cinema. E você não poder escolher isso e você não saber quando é que você vai poder escolher isso de novo, acho que isso dá pelo menos em mim, me deu uma coisa você vai ter que ficar 15 dias em casa. E aí você sabe para quanto tempo se preparar, você sabe que quando aquilo vai acabar. Agora, gente, se recolhe aí, vamos ver no que vai dar. É um pouco essa coisa da sua liberdade, né, sendo restringida. E óbvio que não é racional, né? Não é racional, porque racionalmente a gente sabe que tá certo, que tem que acontecer. É uma coisa, acho que vem de outro lugar, né? Tô pensando nisso agora, eu tô elaborando isso agora, sentada aqui conversando, mas na hora eu não entendi isso. Eu comecei a pensar, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, meu Deus, o que falta? Meu Deus, o que eu vou precisar? Quando eu vou precisar? Eu não sei quando eu vou poder, sabe? Sei lá, aí também a gente já exagera, né? Já leva pra um negócio, eu nunca mais vou poder ir ao mercado, eu nunca mais vou poder ir comprar uma escova de dente na esquina, né? Esperamos que não chegue nesse ponto. Todas essas sensações ruins e todos esses nozinhos que foram dando um por um no meu estômago viraram um grande emaranhado de nós, assim, no fim do dia. E aí eu sentei e eu liguei pro meu pai e eu comecei a chorar enquanto eu falava as coisas, assim, porque eu falei, pai, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho trabalho, meus trabalhos todos estão sendo cancelados, eu não sei como eu vou me manter, como eu vou pagar as contas, como eu vou ganhar dinheiro. E eu comecei a chorar e eu só via desespero. E ele falou, filha, calma, tá todo mundo nessa, infelizmente. O que gera uma certa compreensão maior, né, de um com o outro. A gente tem família, estrutura, pessoas que podem vir a nosso socorro, né? Imagina pessoas que, cara, mantêm sozinha a família inteira e que são autônomos e que, sacou, não tem nenhuma reserva de nada, que não tem ninguém que tenha uma reserva que possa apoiar, que você tem pessoas à sua volta a quem recorrer e que seu plano para esse ano tava dando certo, que você tava fazendo o seu caminho, as coisas estavam dando certo e que essa força que tá te parando agora é uma força maior, não é algo que você possa resolver e que tenha a ver com você, é algo que é maior, que é um imprevisto, que é uma emergência e que tá acontecendo com todo mundo, que tá acontecendo no mundo todo, que não tem como prever, que não tem o que fazer. Eu falei com um amigo meu também e ele, teve uma ideia muito legal que eu espero anunciar pra vocês em breve. E ele sempre sabe o que dizer, é bizarro. Rafael é bizarro. E ele, me tranquilizou também. Falando mais ou menos um pouco o que o meu pai falou, que cara, tá todo mundo junto nisso. As pessoas estão tendo um espírito de se ajudar. O que a gente pode tirar de bom, né, dessa situação? Tudo tem um lado bom. Eu acho que eu tava pensando nisso hoje mais cedo, que eu vi alguém falando, julgando, assim, né? Usando um momento pra julgar as pessoas, se você não tá ficando em casa é porque você é um animal, não sei o que lá. E eu, na mesma hora, pensei, cara, tem gente que não tem condição de ficar em casa. Tem gente que, se parar de trabalhar, vai fazer o quê? Não foi dispensado pelo trabalho. Ou então precisa daquele dinheiro pra sustentar a família inteira. E eu pensei em falar isso no Stories na hora, que cara, vamos usar esse momento pra tentar se entender e não se julgar, né? Olha eu aí, que tava julgando quem ia estocar comida no mercado e quis o quê? Estocar livro. Dá pra viver sem livro, né? Não dá pra viver sem comida. Então, assim, vamos usar esse momento pra tentar entender um ao outro. Tentar entender isso tudo e tentar se ajudar real, assim, real. Alguém me falou que tem bancos estudando não cobrar dívidas das pessoas, tem streamings disponibilizando seu conteúdo de graça. E esse conteúdo, né, esse conteúdo todo que a gente vai assistir, quem é que faz? E quando essa crise passar, a gente vai lembrar dessas pessoas? E agora, a gente vai lembrar daquelas pessoas que a gente contrata de maneira avulsa no dia a dia? E as pessoas que fazem diária de limpeza? E as psicólogas, psicanalistas?
E os artistas? Não só os artistas, mas assim, os técnicos, os roteiristas, os iluminadores, os produtores, as camareiras, os cenotécnicos, os contrarregras, diretores de palco. Tô falando do meu meio, né? Mas e todas as pessoas que não vão conseguir trabalhar? Você é uma pessoa que tem uma renda fixa, que não vai sofrer tanto, vai continuar recebendo seu salário normal, que vai continuar de home office, sua empresa vai seguir, você tem condição de continuar pagando, de ajudar essas pessoas no momento que elas não vão poder trabalhar e negociar com elas depois, sei lá, alguma coisa depois, ou você tem condição de continuar a sua análise ou a sua terapia por Skype e pensar que, cara, a gente não pode simplesmente também abandonar tudo e todo mundo, né? A gente tem que ficar em casa, a gente tem que ficar recluso, a gente tem que cuidar disso para que isso não avance e não piore, para que isso passe logo, se Deus quiser, e que seja rápido e que seja o menor estrago possível, porque é uma coisa séria. Mas a gente não pode esquecer que as pessoas têm que viver, se manter e trabalhar, enfim, a gente tem que pensar uns nos outros mais do que nunca, né? Tanto para ficar em casa quanto para ajudar dessa maneira. Não é porque eu sou jovem e não tô no grupo de risco que não é arriscado eu sair na rua. Porque pode não ser pra mim, mas pode ser pra pessoa com quem eu cruzei. Não é porque eu tô em casa e eu tenho um salário fixo, que não é meu caso, mas e que eu tô de boa, isso não vai me afetar, eu vou continuar fazendo home office, que, cara, pra minha vizinha ou pra alguém que eu amo, ou nem pra alguém que eu amo, mas pra alguém que, sei lá, pra alguém que produz um conteúdo que eu amo, ou pra pessoa que limpa minha casa com todo o cuidado da vida toda semana, essa quarentena não vai ser um baque danado, né? Sei lá, acho que a gente pode aproveitar essa situação pra pensar uns nos outros, assim, e pensar juntos no que a gente pode fazer juntos, uns pelos outros, mesmo que juntos, só que remotamente, né? Cada um da sua casa, porque hoje em dia, olha que massa, a gente tem essa possibilidade, né? Que se fosse há muito tempo atrás a gente não teria. O que a gente pode fazer juntos, mesmo estando separados, que vai fazer a gente, cara, superar isso da melhor maneira possível e tirar coisas boas disso? Me ajuda a pensar nisso. Eu já precisei de ajuda de 2 pessoas pra pensar nisso. Pra me lembrar que não é sobre pânico. Não é sobre, sabe, uma histeria coletiva. Não é sobre um desespero. Não é sobre isso. É sobre sensibilidade, responsabilidade, cuidado. E sobre tentar evitar uma coisa pior antes do tempo. É sobre amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo, sei lá. É sobre cuidar de um todo, né? É sobre uma coisa que é muito maior que todo mundo, assim. É isso. E preciso da ajuda de vocês também, porque eu acho que é uma coisa que vai e vem. Eu ia postar uma poesia hoje. Tinha uns 2 vídeos que eu queria postar, que eu dei uma adiada, assim, porque eu falei, cara, eu não consigo falar sobre nada que não seja isso hoje. E sim, talvez saia só amanhã, porque eu tô terminando de gravar muito tarde, até eu me reorganizar, elaborar. Juro por Deus, gente, eu dei uma panicada real. Então até eu tô terminando de gravar bem tarde, já tá de madrugada. E depois eu posto os outros que eu já tinha gravado. Que é uma coisa real, eu vou ter bastante tempo pra fazer conteúdo pra vocês, então vamos ter uma programação intensa internética. Beijos, se cuidem, fiquem em casa se puder ficar em casa, se for pra rua, tomem o maior cuidado e tamo junto.